Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo. Essa obra é uma biografia do Roberto Carlos, ela é muito minuciosa, o autor fez muitas pesquisas, fez muitas entrevistas, então assim, a riqueza de informações que ele traz sobre o Roberto Carlos é impressionante. O estilo dele escrever não me agrada muito, é muito informal, chega quase que ao coloquial. Então não me agradou muito esse estilo aqui, mas é bem leve, fica uma leitura bem ágil, bem acessível, bem fácil mesmo. Você vai lendo e vai consumindo páginas assim, quase sem perceber. E aí a gente tem aqui, além disso, uma história da música de um período da história do Brasil, que a gente passa dos cantores de rádio para os discos no rádio e depois para a TV, para algumas emissoras que nem existem mais. Ele faz aqui um retrato dos programas de TV que foram praticamente assim, foram inaugurados junto com a ascensão do Roberto Carlos. Como que ele vai crescendo de um amadorismo para se tornar um dos maiores profissionais da música no Brasil. Isso também a gente fica muito claro aqui, como que ele vai se transformando num astro de uma magnitude gigantesca na música. Existe uma questão de gosto, muitas pessoas não gostam, muitas gostam, mas independente de se gostar ou não, ele se transforma numa personagem gigantesca da música brasileira, o Roberto Carlos. E aí ele vai fazer um paralelo em termos técnicos com os primórdios do rock, né, que seria o rock na Inglaterra, o rock nos Estados Unidos e o rock no Brasil, muito associado ao Roberto Carlos e ao Erasmo, né? Mas tem aqui detalhes de muitos outros cantores que lidaram com o Roberto nessa ascensão. Ele pega desde lá do início dele, uma criança cantando no rádio em Cachoeiro de Itapemirim, ele pega muitos detalhes disso, ele tem muitas informações. O autor é simplesmente uma pessoa apaixonada pelo Roberto Carlos, pelo que a gente vê. Uma obra dessa, ela é fruto de muita dedicação, de muita paixão, de muita devoção. Essa obra, assim, ela mostra essa devoção. E aqui a gente tem muitos detalhes curiosos, informações diferentes que a gente não vê em qualquer lugar, porque ele passou muitos anos reunindo essas informações. Ele tem uma paixão pelo Roberto Carlos desde menino, desde criança. Inclusive, ele começa a obra contando um evento associado à infância dele. É até um evento muito triste, que ele não pôde assistir um show do Roberto Carlos, e essa devoção na qual ele se planejou muito para fazer essa obra. Entrevistou o Roberto, isso para ele também era assim, era um sonho para realizar junto com a obra. Enfim, a obra foi publicada em 2006. Em termos físicos, é um livro diferente, é um livro bem grande. Para quem é jovem não deve se lembrar, mas ele parece até um pouco com aquelas revistas Manchete especial. Tinha umas revistas, tinha uns números especiais da Manchete que eram lançados e eles eram meio parecidos com isso aqui, só que mais finos. Então parece o formato de uma revista. Outra coisa que eu não gostei é porque a obra é dividida em duas colunas. Então a página são duas colunas, você lê uma coluna, depois a outra. Isso eu também não gostei, não gostei dessa experiência, mas enfim, não atrapalha ler a obra não, é diferente. Algo que eu senti falta aqui foram fotografias, muito pouca fotografia, principalmente assim das cidades, mesmo que não fossem fotografias do Roberto propriamente, mas dos momentos, dos períodos. Então a gente tem pouquíssimas fotografias, a cada capítulo ele inicia com uma fotografia, mas eu achei muito pouco para a dimensão da obra. Isso, para mim, foi o ponto fraco do livro. Esse formato diferente, é um formato diferente, e essa ausência de fotografias. Agora, a respeito dessa obra, a gente tem um detalhe aqui que é muito importante. Essa obra foi publicada em 2006, e o Roberto Carlos entrou na justiça em 2007 e pediu para impedir essa obra. Ela já tinha vendido mais ou menos 60 mil exemplares e ela foi recolhida de todas as livrarias em 2007. Ele entrou com uma ação na justiça, alegando que era uma ofensa à honra, e a justiça decidiu impedir que ela fosse continuar sendo vendida.
Não vejo isso aqui, não tem isso aqui, né? Dizem, o que se diz é que o tema do acidente em que o Roberto perdeu a perna na infância, parte da perna, não foi toda a perna, mas uma parte da perna, inclusive a cirurgia poderia ter sido acima do joelho, mas foi abaixo, e isso aqui tem detalhes que trazem informações até da medicina da época, que foi assim, algo inovador aqui no Brasil, mas enfim, dizem que isso incomodou o Roberto, disse que isso é um tabu muito grande para ele, e a partir daí ele alegou outras coisas, o advogado alegou outras coisas, mas a obra foi proibida e foi recolhida. De certa maneira, essa obra se tornou um marco também na história das biografias no Brasil, porque aí começou um debate mais intenso a respeito de se poderia impedir a publicação de uma obra ou não. E aí, me parece que em 2014, 2015, o Supremo decidiu que não o autor, o biografado, né, ele não poderia impedir a obra numa forma de censura prévia. Caso houvesse ofensas ou difamação, alguma coisa, ele pediria uma reparação na justiça. E aí, assim, a partir dessa celeuma em torno dessa obra, mas existiam outras discussões, não era apenas essa aqui, mas essa aqui se tornou, de certa maneira, emblemática dessa discussão, né? Se tornou um símbolo dessa discussão. E o autor até escreveu um outro livro chamado O Rei e o Réu, acabou projetando muito a carreira desse autor. Inclusive, esse ano vai ser lançado pela Companhia das Letras um primeiro volume da biografia de Roberto Carlos, que ele está fazendo, está escrevendo, mais ampliada, né? Vai ser uma obra em 2 volumes, vai ser lançada agora, acho que em agosto, está em pré-venda aí nas livrarias, se vocês tiverem curiosidade pode até olhar. Mas enfim, em torno dessa obra, essa discussão sim, foi acentuada, e aí tornou-se um marco de liberdade de expressão no Brasil. Um entendimento de que a pessoa não precisava mais autorizar uma biografia. Houve uma discussão de várias partes, vários escritórios de advocacia foram constituídos, várias entidades ligadas ao setor editorial se manifestaram. Então teve um julgamento e por unanimidade se decidiu que poderia fazer a biografia sem a permissão da pessoa objeto dessa biografia. Então essa obra se tornou emblemática disso. Não foi só por causa dessa obra, mas essa obra se tornou um emblema disso. Eu acredito que a longo prazo esse livro tende a se tornar uma raridade muito grande. Eu acredito que ele continua sendo vendido em sebos, mas é razoavelmente caro. Eu acho até que não é tão caro quanto ele se tornou lá atrás, em 2007, 2008, logo assim que ele foi recolhido. As pessoas pediam assim, absurdo nesse livro, e ultimamente eu vi que não é tão caro assim mais. É caro, mas não é o absurdo que eles pediam uns anos atrás. A longo prazo, eu acredito que se torne uma raridade em função disso que eu estou falando para vocês. Né? Uma edição recolhida das livrarias e que poucas pessoas na época compraram. Poucas não, 60 mil obras vendidas é muita coisa. No Brasil isso é um sucesso editorial. Mas enfim, quem comprou não quer se desfazer dessas obras, óbvio. Então, por falar desse marco na história das biografias no Brasil, e eu inauguro aqui a minha primeira biografia nesse canal. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.